Pessoal, saudações cordiais. Eu sou a professora Rosimeire, né, que estou trabalhando com vocês a disciplina Administração Pública, e nós estamos entrando na terceira semana dessa disciplina, que vai acontecer do dia 4 ao dia 10 de abril, e para isso a gente vai dar continuidade, né, nós vínhamos trabalhando as reformas administrativas ocorridas no país. Até a aula passada, nós falávamos da reforma implementada pelo governo Getúlio Vargas na década de 30, depois a reforma de 1967, né, com a criação do Decreto-Lei número 200 de 67, e eu dizia para vocês que a temática não estava esgotada, né? Então, por causa disso, nessa aula de hoje, a gente continua trabalhando as reformas, né, do Estado e da administração pública, as reformas administrativas e os programas de desburocratização e o contexto da reforma administrativa no Brasil. Os objetivos dessa semana, pessoal, é exatamente ajudá-los a identificar as reformas propostas, né, para a administração pública no Brasil. Lembre-se que nós somos, né, a ocasião a qual nos referimos ainda, né, o Brasil ainda era muito jovem, ele ainda é um país muito jovem, né, considerado a outros, inclusive a Europa, o continente, o velho mundo, né, então o Brasil ainda é muito jovem, então é um Estado que busca, né, o tempo todo fazer esses ajustes para poder deixar a máquina pública, deixar a máquina estatal em condições de melhor servir os seus cidadãos. E, portanto, um outro objetivo desse período é exatamente ajudá-los também a compreender as políticas públicas, né, após essas reformas implementadas. Como nós paramos no decreto de 67, né? E nas aulas passadas nós falávamos que o Brasil vivia em governos ditatoriais. Então, aí a gente entra agora num novo período, que é considerado a nova república, né, e a redemocratização. Então, diante das tantas dificuldades econômicas enfrentadas pelos governos militares, né, aliada à insatisfação popular, e o crescimento elevado da inflação, ocorre em 83 um movimento direta já. Eu não sei quais de vocês já haviam nascido nesse período, mas foi um período de intensa mobilização no país, exatamente para que o Brasil pudesse vir a ser uma democracia, superasse o governo militar, né? E dentre conquistas que se esperava nessa ocasião, era exatamente a população poder escolher os seus governantes, né? Só que esse propósito, né, das diretas já, ele não foi atingido. Houve uma eleição, né, em 85, na qual Tancredo Neves, que era mineiro, né, o avô do nosso deputado Aécio Neves, o Tancredo foi eleito nessa eleição, mas ela ainda foi indireta. E mesmo ele tendo sido eleito, né, ele não conseguiu tomar posse, ele adoeceu, teve que passar por diversas cirurgias, e aqui eu digo como espectadora, né, que a gente acompanhava os noticiários da época, e eram muitos boletins, muitos plantões a respeito, falando do quadro clínico de Tancredo, que só agravava. Então, em 85, gente, nasce o período da nova república, né, e um novo governo é eleito de maneira indireta, mas é eleito com esse papel de poder redemocratizar o nosso país. Na impossibilidade do Tancredo tomar posse, toma posse o seu vice, José Sarney, que é do Maranhão. E o Sarney ele vai governar, né, o nosso país de 85 a 90. O período do Sarney, gente, foi um período assim dificílimo para o nosso país. O país capengava, né? Enfrentava uma inflação galopante, faltava comida, às vezes faltava comida, faltava alimentos nas prateleiras dos supermercados, porque as pessoas compravam para estocar porque o preço subia muito, entendeu? A moeda estava extremamente desvalorizada.
Sarney, ele ia no jornal, o jornal das 8 horas da noite, das 20 horas, e dizia, brasileiros, ele tinha um negócio que se referia ao país como brasileiros, brasileiros, né? Eu digo a vocês que podem ficar despreocupados que esse governo não vai aumentar mais os preços. Quando dava meia-noite, vinha aquele microfone da Globo, tan, 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 era para comunicar ali que o combustível ia subir, o gás de cozinha ia subir. E na época eu fazia, me parece que a antiga oitava série, né? E eu tinha uma professora de matemática muito firme e tudo, né? Aí ela dizia, aquele homem não tem palavra, quem manda na casa dele é a mulher dele. Que homem sem palavra? Porque às 8 da noite ele afirmava para a nação inteira uma coisa e antes do dia acabar ele já tinha derrubado aquilo tudo. E nessa luta houve vários na política econômica do Sarney, né? Gente fiscal e cambial foi muito difícil. E aí houve várias tentativas dele de conter a inflação. E na ocasião ele criou vários planos, né? Teve o plano Cruzado, Cruzado 1, Cruzado 2, teve o plano Bresser, teve o plano Verão, que foram tentativas frustradas, né, de poder conter a inflação sem êxito. Do ponto de vista administrativo, Sarney, vocês lembram que quando a gente estudava o DASP, o Departamento de Administração e Serviço Público, eu dizia para vocês naquela aula que futuramente ele foi extinto. Então, foi o governo Sarney que extinguiu o DASP, né? Que o DASP, vocês lembram que foi criado numa tentativa de profissionalização do serviço público, da forma de ingresso no serviço público, uma busca de criar servidores mais qualificados para servir a máquina pública, de frear o patrimonialismo, o clientelismo que havia nessas relações de assumir, né, os cargos públicos na época. Então, Sarney extingue o DASP e cria a Secretaria de Administração Pública da Previdência da República, nessa DAP, que buscava, segundo o governo dele, modernizar administrativamente e desburocratizar o país. Ainda no governo Sarney, assim, lembre-se que a gente está voltando, que a gente está saindo de uma ditadura e buscando ser um país democrático, né? Então, tenham isso em mente, a democracia, como vai vigorar a democracia no país. E aí, em 86, é criado o Estatuto Jurídico das Licitações, né, para regular exatamente os contratos administrativos no país. Em 88, vem aquilo que a gente pode considerar um dos maiores ganhos, né, para esse período de redemocratização de nova república, que foi a promulgação da Constituição de 88, que é essa Constituição que está vigente até os nossos dias. Lógico que com várias emendas complementares é normal, faz parte, né? Mas umas emendas representam avanço, outras retrocesso, mesmo em nossos dias, mesmo no século XXI, mas ainda é a mesma Constituição. E de repente, né, vou fazer um adendo aqui, de repente vocês podem falar assim, uai, gente, mas para que a nova Constituição? Gente, um governo, ele se sustenta em cima da Constituição do país. Então, se ele é um governo ditatorial, a Constituição dele é voltado para esse aspecto da ditadura. Se ele é um governo democrático, a Constituição dele também tem que dar sustentação ao governo dele, aos atos de governo dele. Vocês estão entendendo? Então, se o Sarney está assumindo o país numa pós-ditadura, ele precisa, óbvio, rever a Constituição, né? E aí, também, em 93, tem outro ato que é sancionada, a Lei 8.666, que é considerada, né, que é conhecida em nosso meio pela Lei das Licitações. Então, assim, foram ganhos importantes, né, para a época. A secretaria, né, que havia sido criada, a Secretaria de Administração Pública da Presidência da República, acabou sendo extinta em 89, né, dando lugar à Secretaria de Planejamento e Coordenação, e houve ainda em 85, 4 anos anterior a essa extinção, a criação da ENAP, né, que é a Escola Nacional de Administração Pública, existe aí nos nossos dias.
muito forte, consolidada, oferece cursos muito bons para a formação de liderança pública, né? Por que eu digo que é muito bom? Porque, ao contrário, né, de outros países, inclusive da Europa, para você assumir cargos públicos, né, inclusive para você estar como político, né, em cargos políticos, você precisa ter uma formação para administração pública. E no Brasil, não. No Brasil, muitos anos simplesmente foi entrando ou através do voto, ou através de concurso, mas sem essa preocupação de qualificar-se para gerir o bem público, né? Que a gente sabe que tem uma diferença muito grande, existe uma dicotomia entre o público e o privado, né? A maneira de você gerir um bem público é muito diferente da maneira e dos princípios a ser observados na iniciativa privada. Então, por isso a criação da ENAP é extremamente importante, porque ela vai buscar qualificar gestores públicos, né? Ela não foi a única iniciativa nesse sentido, mas tem dado uma grande contribuição. E aí, gente, a gente volta à questão da promulgação da Constituição em 88, no governo Sarney, dentro desse processo de redemocratização, né? Foi uma evolução muito grande para o país. Essa Constituição ela é conhecida como Constituição Cidadã, porque promoveu grandes avanços nos direitos e garantias individuais, nos direitos sociais e nas políticas públicas, né? Educação, saúde, para vocês terem noção. Fora o papel do Estado, né, na assistência social. Então, por quê? Porque essa Constituição, a Assembleia Constituinte, né, aqueles que escreveram ela, buscava ajudar o Estado, o Brasil, passar, virar uma página, avançar naquilo que até então era vergonha para o país, era retrocesso para o país, enquanto o papel do Estado junto à sociedade, as lacunas que havia, né, na prestação de serviço, no cuidado com o cidadão, e aí essa Constituição Cidadã busca avançar nesses aspectos. Para nós foi muito importante. No entanto, nem tudo é só flores. Existem alguns teóricos que criticam bastante, né, no âmbito administrativo, a Constituição de 88, porque a considera, a culpam por ter engessado, né, burocraticamente as instâncias administrativas. Na percepção desses autores, o decreto-lei de 67, o decreto-lei número 267, ele avançou promovendo uma centralização política e uma descentralização administrativa, mas a Constituição de 88, ela fez o contrário, né? Ela vai promover uma descentralização política e uma centralização administrativa. Então, esperava-se que, na percepção desses teóricos, que ela pudesse avançar mais, dar mais liberdade e autonomia para os órgãos da administração pública direta e indireta poder agir e poder prestar serviços mais eficientes à sociedade. Então, e dentro desses retrocessos, então, vão questioná-la a questão da retirada da autonomia do Poder Executivo, né, para estruturar órgãos públicos que passaram a precisar de leis instituidoras e autorizativas. Então, não basta só o chefe, né, do Poder Executivo perceber a necessidade de um órgão, mas ele precisa antes criar leis que o permitam instituir aquele órgão, né? Sem essas permissões ele não consegue avançar. Um outro engessamento foi considerado, foi a obrigatoriedade do regime único para os servidores civis da União, Estado e município, e a redução da flexibilidade da administração indireta. Também, como eu já dizia há pouco para vocês, né, entende-se, então, como premissa central nesse período exatamente o fortalecimento da administração direta, né? E quando a gente fala em administração direta, a gente está falando dos ministérios, né? Aquele pessoal que está no topo da gestão dos ministérios, os ministros, as secretarias, né?
o poder executivo de cada ente federativo, então a gente está falando desse pessoal. E esse engessamento, né, produzido pela Constituição de 88, até hoje ele é considerado como um ato que foi extremamente desastroso, né, para a administração pública no Brasil, porque reduziu fortemente o desempenho do setor público brasileiro, né? Então, assim, dificultou o país cumprir seu papel junto à sociedade.